Já fala para os visitantes do Senhor. Estamos aqui com o pastor Reginaldo, pastor João, pastor Bartolomeu, que está nos abrilhantando nesta manhã. Amém. Mas, irmãos, como nós já demoramos um pouquinho, vou passar logo o microfone para o pregador, para ele não se queixar de dizer que não pregou porque não teve tempo. Não dá tempo a ele, porque hoje é o dia da nossa Santa Ceia, da Ceia do Senhor. Fica de pé, irmãos, e vamos receber o pastor Bartolomeu, que nós temos uma palavra poderosa nesta manhã. Cadê receber a irmãzinha, a esposa do irmão Jorge? Beleza, a irmã Tânia. Queridos, podeis assentar, eu vos saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor. Amém. E assim eu já saudei os irmãos. Eu quero trazer um abraço fraternal da Igreja Batista Bethesda ali no bairro da Paz, em Salvador, da qual Deus tem me concedido estar ali por a graça e misericórdia dele. Estou muito feliz em estar aqui, desde ontem e já nesta manhã. Ontem nós participamos de toda a programação da marcha, né? Uma programação muito bonita. Eu louvo a Deus por isso. E de ontem para cá tem sido tratado como um príncipe, né? Recebido muito bem por o pastor João Vanderlei e a sua família. E nós estamos assim muito à vontade. Mas eu gostaria de ler um versículo aqui, ainda não é o versículo que nós estaremos baseando a palavra nesta manhã. Mas está lá em 1 e 2 Reis, capítulo 4, versículo 9, diz assim: E disse ela ao seu marido: Eis que vos tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Eu estou lendo esse versículo para, nesta manhã, dizer à igreja Casa da Bênção, em Pirá, que este homem, eu quero fazer das palavras desta mulher as minhas palavras, me referindo ao pastor João Vanderlei, né? E quero dizer para vocês de Pirá que eu creio que vocês já comprovaram, e com o passar do tempo vão comprovar mais ainda, que se trata de um homem de Deus que Deus enviou para estar com vocês aqui. Amém. Quisera eu, em todo o tempo, tê-lo ao meu lado, né? Porque tenho aprendido muito com este homem de Deus. Aí já vista que está fazendo um ano que ele estava conosco ali na Copioba Sul, na nossa congregação, né? Ele, juntamente com sua esposa, nos auxiliando, nos prepararam uma bela feijoada, meu aniversário, né? Nós estávamos ali e vocês veem como são as coisas, né? Para que a palavra de Deus se cumpra, está sendo cumprida. Hoje ele já não está em Salvador, está aqui com vocês em Pirá, e nós estamos aqui com eles todos juntos para a glória de Deus. Irmãos, tantas coisas maravilhosas que nós já ouvimos nesta manhã, mensagens, cântico, testemunho, experiência que o irmão o evangelista Miguel acabou de contar. Eu creio que nem seria mais necessário estarmos aqui pregando, mas o Deus que nós servimos é uma fonte inesgotável, né? Quem sabe Deus ainda tenha algo a nos falar nesta manhã. Estou muito feliz por estar aqui acompanhado de homens de Deus, pastor Reginaldo, o nosso amado ali, pastor João, os dois João em dobro, viu, irmãos? Aqui nesta manhã. Pastor quê? Giovanni, né? Giovando. Deus abençoe os irmãos. Eu conto com as vossas orações para que assim o Espírito Santo continue, né? Que ele já está
Quando nós chegamos, ele já está em nós, está na direção do culto. Mas eu queria apenas ler um versículo que se encontra em Mateus, capítulo 16. E o verso 18. Glória a Deus. Mateus capítulo 16, versículo 18. Pode permanecer sentados como estão. Nós estaremos meditando na palavra do Senhor. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento mais fácil. Vocês têm dois livros fáceis. É um no Velho, que é Gênesis, e no Novo Testamento, Mateus, que é o início, né? Louvado seja Deus. Capítulo 16, versículo 18. Assim está escrito na minha Bíblia: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória a Deus. Amém. Digam graças a Deus. Vamos orar mais uma vez. Nosso Deus, Pai querido, Pai santo e amado, estamos aqui, ó Deus, na tua presença. Te glorificamos, te adorando. Eis aqui, Senhor, a tua palavra. Eis aqui o teu servo. Espírito Santo, aquela missão que o Senhor Jesus deixou, diz que nós não ficaríamos órfãos, sozinhos, mas que Ele estaria enviando o Espírito Santo como professor, consolador, mestre, Pai, intercessor. Eu te peço nesta hora, ó Espírito Santo, usa-nos para a glória de teu nome. Eu oro agradecido. Amém. Amém. Quando Jesus disse essa palavra ao apóstolo Pedro, ele ficou maravilhado com uma resposta que Pedro tinha dado a ele, né? Ele perguntou: que dizeis que é o Filho do Homem? Perguntou para os discípulos. E Pedro disse assim: eu te digo que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: é tudo que eu preciso para edificar uma igreja, na segurança, na fé de alguém que verdadeiramente não tem dúvida. Então Jesus disse: eu te digo, tu és Pedro, sobre você, sobre ti, sobre essa pedra, sobre essa rocha, eu vou edificar a minha igreja. Então, falar em edificar, creio que é o mesmo que falar em construir. Quando se vai construir uma casa, tem que se tomar alguns cuidados. Eu não entendo nada de construção, nem tampouco sou pedreiro, nem mestre de obra. Mas eu vejo, no início de tudo, se limpa o terreno e se prepara lá um radier que se chama base, mais ou menos. Alicerce, né? Para se ter uma casa bem segura. E nesta manhã, eu gostaria de meditar com os irmãos a respeito de alguns alicerces que se faz necessário para se ter uma igreja bem edificada. E o primeiro alicerce que eu gostaria de estar identificando, de estar meditando, eu gostaria de meditar sobre o alicerce da obediência. E para falar sobre obediência, eu não consigo falar de obediência se eu não retornar no início de tudo, no princípio da Bíblia, no livro de Gênesis, no seu capítulo 12, aonde Deus chama Abraão e diz: Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. E eu estava meditando e pensando, lendo, orando, mas por que Deus chamar Abraão e dessa essa incumbência a ele de sair do lugar que ele estava, da sua parentela? Se tem uma coisa que prende o nosso coração, se chama família. E família não se é restringido apenas à esposa. Primeiro vem dos nossos pais, né? Pai, mãe, e aí irmãos, tal. E eu estava lendo um pouco e, segundo que me consta, até onde eu entendi, Abraão estava muito bem ali. Ele não estava passando fome, me parece que não havia atrito, me parece que ele estava em paz. Mas Deus o surpreende e diz: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E eu fiquei pensando,
Mas lá na frente, quando o texto vai dizer no versículo 4, no versículo 12, versículo 1, capítulo 2, ele diz, e no versículo 4 ele diz, assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abraão de idade de 75 anos, quando saiu de Harã. A obedecer. O texto diz que quando Deus fala com ele, ele pega o seu sobrinho, a sua esposa, imediatamente, as coisas que ele tinha, porque ele tinha algumas coisas, e sai da sua parentela. Mas porque lá na frente nós vamos encontrar Deus dando uma ordem, ele diz, sai Abraão e ser uma bênção. Deus só tira alguém do seu lugar para que ele seja bênção em outro lugar. Amém. Eu gostaria que a igreja que nos ouve nessa manhã, especificamente a Casa da Bênção de Ibirá, entendesse essa mensagem. Eu não estou dizendo que é para os irmãos saírem do templo onde vocês congregam, porque a igreja são vocês, a igreja somos nós. Não é isso que o pastor está falando, entenda bem. Deus tem uma chamada específica para cada pessoa. E olhou para Abraão e viu que Abraão era uma pessoa que ele poderia confiar e que sabia que ia obedecê-lo. Porque nos dias de hoje nós encontramos muitas justificativas para não obedecer. Veja bem que nós estamos falando do alicerce da obediência. Precisamos obedecer porque Deus quer cada dia edificar uma igreja, mas não uma igreja de qualquer maneira. Deus está interessado em edificar uma igreja obediente. Essa é a palavra. Aí sai Abraão, começa a peregrinar, começa a sua jornada, começa a caminhar. Tem pessoas que pensam que peregrinar é a mesma coisa que mendigar. Quando na verdade não é. Peregrinar é se mover, sair do lugar que está, caminhar, lutar, porque Deus sempre tem um propósito lá na frente. Tem sempre uma obra, tem sempre algo para mim e para você. Deus não nos criou, não nos fez apenas por fazer, mas Ele nos criou com um propósito. E a gente hoje está na era do site, né? E eu estava vendo esse versículo, será que tem alguma coisa a ver? Qualquer coisa hoje, não, entre no meu site, entre no site da empresa e tal. E lá no site acontecem muitas coisas, né? Tem notícia, mas também tem gente um falando do outro, tem colocando notícias indevidas e tal. Mas o site de Deus é diferente, o site de Deus já existia antes de tudo. E o site de Deus foi o seguinte para Abraão: você sai daqui para ser uma bênção ali. E eu tive a oportunidade, enquanto eu fui bem acolhido, né, na residência do pastor João Vanderlei, fiquei pensando, eu olhei aquela casa, vi a felicidade do irmão, da sua família. Eu digo, João, se você não obedecesse a Deus, se você quisesse ficar na terra que você estava, não, mas aqui eu estou muito bem, aqui eu tenho muitos irmãos, tenho muitos parentes e tal. Louvado seja Deus. Se Deus quer nos tirar de uma terra improdutiva para nos levar para uma terra produtiva. Quando ele disse a Abraão, sai da tua terra para a terra que eu te mostrarei. Abraão não negociou com Deus. Não discutiu com Deus. Não perguntou as condições. Não se preocupou. A única coisa que ele se preocupou foi verdadeiramente obedecer. Amém. Glória a Deus. E mais tarde, Deus disse que eu te levarei para uma terra que mana leite e mel. Oh, glória a Deus. Mas antes de chegar na terra que mana leite e mel, Abraão teve que experimentar, teve que descer para o Egito, experimentar um momento de pânico, de medo, porque quando ele chegou no Egito, ele olhou para a sua bela esposa e disse: mulher, tu é muito bonita, tu é muito formosa, e agora vão me matar por causa de você. E no momento, como na nossa caminhada a gente tem sempre um tropeço, Abraão teve medo. Normal, natural.
Quem nunca aqui teve medo de alguma coisa? E o medo é um inimigo terrível. E Abraão ficou com medo. Então, ele ficou ali, no Egito. Disse que era para divulgar que em vez de esposa seria irmã. E togaram a sua esposa e levaram para Faraó. Mas Deus não apertou Abraão por isso. Incrível. Deus apertou foi Faraó. E Faraó começou a ver as coisas ficar difíceis e tal. Aquela luta, passando por prova, dificuldade. Aí descobriram que ele estava com a mulher errada. Não era a mulher de Abraão para estar com ele. E ele aí manda depressa devolver. Pega os seus homens e dá uma ordem que levasse tudo, não só a esposa, devolver não só a esposa, mas tudo que tinha gado, todos os bens que Abraão tinha, e mandou: sai depressa daqui. E porque foi isso que você fez comigo? Deus estava presente na vida de Abraão. Mas as nossas fraquezas, às vezes, Abraão acreditava que Deus podia abençoar, multiplicar, mas por um momento ele deixou de acreditar que Deus podia livrar. Incrível, acontece. Agora, irmãos, a gente sai do capítulo 12, vai entrar no 13. No 13 vai dizer que Abraão era um homem muito rico, muito próspero. E eu entendo que a prosperidade veio da obediência. O alicerce que a igreja dela está edificada é no alicerce da obediência. E eu gostaria de falar de obediência nessa manhã em 3 etapas. Obediência, primeiro a Deus, obediência a Jesus e obediência ao pastor da igreja. Amém. A igreja deve obediência, sim. Mas algo me chama a atenção aqui em Abraão. Todas as vezes que Deus falava com Abraão, entregava uma promessa a Abraão, eu descobri que Abraão era um verdadeiro adorador. Aí ele levantava um altar e se prostrava e agradecia. Quantas vezes você já agradeceu a Deus por o que você não viu ainda acontecer? Deus havia prometido, e quando prometia, falava com ele, e ele construía um altar. E hoje nós não queremos fazer nada. Às vezes a gente tem um dia, deita, não agradece, levanta, não agradece, anda, não ora. E ainda dizemos que somos obedientes. Dizemos que somos devocionais. Como eu estava falando, entrando no capítulo 13, vai dizer logo no início que Abraão agora já não era rico, era super rico, era um homem muito rico, tinha muito gado, tinha muitas coisas, e que naquele local que ele estava com Ló, o texto vai dizer, depois que os irmãos leem cuidadosamente, vão ver que a terra já não suportava mais os gados de Abraão, tudo que Abraão tinha, tudo que Ló tinha, foi tanto que eles resolveram fazer um acordo. Os pastores de Ló começaram a entrar em contenda com os pastores de Abraão. Mas eu descobri outra qualidade. A primeira qualidade, a obediência. A segunda, adorador, que fazia, levantava um altar para agradecer. E agora nós vamos conhecer, pastores, ou pelo menos conhecer, os irmãos conhecem, nos lembrar, né, de uma terceira qualidade que Abraão tinha. Me impressionou aqui que ele agora chama Ló. Se não é possível, nós não vamos caminhar junto, porque realmente o gado estava fazendo muitas coisas, a terra não está suportando. Então, Ló, pode levantar os olhos, venha a essa campina. Você, Ló, meu sobrinho amado, pode escolher para o lado que você quiser ir. Qual é a qualidade que eu descubro aqui? Abraão era pacificador. A gente vê que muitas pessoas estão brigando por nada, entrando em contenda. Na condição dele que ela tinha, ele pode dizer assim: não, Ló, sou eu que escolho. Eu vou escolher o lado que tem mais rio, tem campina para pastar com meus gados, e você vai para a terra seca. Mas Abraão não fez isso. Abraão estava seguro, certo de quem ele estava crendo, que não precisava desespero, não precisava ganância. Há homens gananciosos. Em Romanos capítulo 2 vai falar, o apóstolo Paulo falou no Romanos, de falar homens gananciosos, amantes de si mesmo. Mas Abraão, ele tinha, entre as qualidades, ele tinha essa. Não era ganancioso,
E era um homem que estava acostumado a abrir mão, pastor. Ele abriu mão de estar com seus pais, com sua família, para obedecer a Deus. É verdade. Você sabe que muita gente tem perdido a vida por não querer abrir mão. É o vizinho que entra com a cerca 1 metro no terreno, alguns centímetros no terreno do outro, gera uma guerra na justiça, um mata o outro porque não quer perder 1 metro de terreno onde ia fazer a casa. Ou alguém vai construir a casa, faz uma parede torta, é motivo de uma contenda, uma confusão. O homem egoísta às vezes prefere perder até a vida, mas não abre mão, ganancioso. E Abraão, quando chegou lá, disse: olha, ó, veja aí, por lado que você for, você escolher, é para você, não tem problema. Isso é segurança, certeza do Deus que ele serve, que é poderoso e rico para nos dar muito. Glória a Deus. Eu fico entristecido quando eu vejo muitas pessoas ranzinhas brigando por tudo, tudo tem que ser dividido certinho e tal. Para, irmão, para com isso em nome de Jesus. Aprende a abrir mão, aprende a renunciar, aprende a ser pacificador para ter uma convivência tranquila no ministério onde você congrega com o seu pastor e com todos os irmãos. Amém, Jesus. Uma certa feita Jesus estava passando, não lembro agora qual foi a cidade, no ministério dele, e lá saiu um jovem, pastor Reginaldo, disse assim: mestre! Mestre! Aí Jesus parou: o que está acontecendo? Mestre, diz a meu irmão para repartir comigo a herança. Ele estava muito preocupado. Eu vou ter que estar dizendo a Jesus: ele partiu direito, se possível dá um pedaço maior para mim, uma quantia mais dinheiro para mim. Aí Jesus olha para a cara daquele moço e diz assim: homem, quem me pôs a mim por repartidor entre vós? Aí Jesus teve que dar uma moral, uma lição de moral para ele. Contou uma parábola, disse assim: é verdade que um homem rico produziu muita abundância com muitos frutos. E ele ficou razoando, ele se dizendo: não tenho onde recolher meus bens e as novidades. Aí o homem pensou assim, disse: não, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros, estão muito pequenos. O depósito está pequeno para recolher tanta coisa. Vou construir outros maiores ainda. E depois, quando eu construir, vou pegar todos os meus bens, vou colocar tudo lá dentro. E vou dizer para minha alma assim: alma, tem muitos bens em depósito, come e folga para muitos anos. Mas aí ele foi surpreendido que veio a palavra dizendo a ele: louco, essa noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Aí Jesus finaliza dizendo: assim é a pessoa que para si ajunta tesouro e é pobre para com Deus. Ou seja, no céu, no último dia, não terás nada, porque colocou o coração no tesouro material da terra. E quando eu digo a vocês que nós estamos falando do alicerce da obediência, é porque eu encontro neste homem chamado Abraão exemplo suficiente para que a igreja se mire. Mas pastor, você não está falando de igreja? Eu estou falando de igreja. A igreja não é as paredes, nós temos. A igreja é eu e você, e Abraão é a igreja. Amém? E Abraão disse a Ló: não tem problema não, Ló. Escolha onde você quiser ir, abrir mão. Precisamos aprender a abrir mão. Abrir mão. Para termos paz. Para termos uma vivência saudável. Aí entra o propósito pelo qual agora Deus diz: sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. E lá adiante eu disse: se tu uma bênção. O propósito de Deus para a minha vida é que eu seja uma bênção para meu irmão. O propósito de Deus para a sua vida é que você seja uma bênção para seu irmão. Seja uma bênção para o seu vizinho. Seja uma bênção para essa cidade. Seja uma bênção para o seu pastor. Para que as coisas andem em harmonia e a igreja cresça a cada dia, mas não cresça de qualquer maneira. Não enche, não. Porque a gente tem vendo aí muitas igrejas inchadas. É diferente. A igreja cresça com um crescimento sólido, bem firmado na base. E Jesus disse a Pedro: eu também te digo que tu és Pedro, sobre essa rocha, sobre essa pedra, eu edificarei a minha igreja. A igreja precisa ser realmente edificada na
a obediência. Amém. Mas como eu dizia aos irmãos, nós estamos falando do alicerce da obediência. Então nós estamos vendo aqui o exemplo de Abraão, que obedeceu a Deus. E aí Deus volta, depois que tem aquela situação, Ló escolhe um lugar que aparentemente aos olhos ele foi traído por as vistas, que era uma terra cheia de campina, aparentemente boa, e lá ele foi para um meio onde os homens eram os mais pecadores. E imagina só o que acontecia. Israel já sabe, houve uma guerra e ele foi no bolo, né? No meio jogado. E aí a notícia chega até Abraão. Abraão pega os criados da sua casa, o número de 300, né, pastor? E vai livrar Ló daquela situação. Porque Ló foi enganado por as vistas, né? Foi atraído por aparência. Teve alguém nessa manhã que falou de aparência aqui. Foi atraído por aparência. Não é isso? Então, aconteceu o que aconteceu, mas uma qualidade de Abraão: não era vingativo. A vingança não pertence ao Senhor de Deus. Se fosse muitos homens de hoje, da autoridade, da atualidade, talvez eu e você dizia: bom, ele escolheu com a usuração dele, não é assim? Ele escolheu porque teve o olho grosso, então vou deixar agora ele lá. Não vou nem querer saber disso, mas Abraão não agiu assim. Quando soube da notícia, pegou o que ele tinha de melhor, dos seus homens treinados na sua própria casa, entrou na guerra, arriscou a vida e trouxe seu sobrinho são e salvo para perto dele novamente. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aí Deus chama, depois de tudo isso, chama Abraão para mais uma conversa, para fazer mais uma promessa. Diz: Abraão, levanta seus olhos aí e vê se você pode contar aí as estrelas, se alguém pode contar o pó da terra, assim será a tua prosperidade. Em outras palavras, Deus está dizendo assim: está tudo à tua disposição. Um homem como você, obediente, meu filho, eu vou entregar tudo para você. Você é o maior homem dessa terra, não tem jeito não, vou entregar tudo. Mas Abraão era feliz? Era. Mas tinha um desejo no coração que ainda não tinha se realizado. E lá no Salmo 37 vai assim: deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Eu creio. Aleluia. Aí Deus chama Abraão para uma conversa. Aí Abraão disse: de que me adianta, Senhor? Aí Abraão está chorando: Senhor, de que me adianta? O Senhor me dá tanta coisa. Eu não tenho um herdeiro. Abraão estava chorando por um herdeiro. Eu não tenho um herdeiro. O meu herdeiro vai ser um empregado, o Damasceno Eliezer. Aí Deus diz assim: não, Abraão, você está enganado. Eu vou te dar um filho. Eu não sei o que é que você está esperando receber de Deus nessa manhã, mas eu quero ser profeta de Deus para dizer que a promessa de Deus na sua vida vai ser cumprida. Porque quem tem promessa de Deus não morre antes que ela se cumpra. É verdade. A promessa de Deus vai se cumprir. Eu creio. Não importa se você vai esperar 100 anos ou não, mas ela vai se cumprir. Eu creio. Porque muitas pessoas desculpam para não obedecer. Não posso, não tenho tempo. Quem está velho diz: eu já estou velho. Quem está novo diz: eu não sou jovem demais. Mas aqui, quando começou esse processo, Abraão já era de 75 anos. Nem isso impediu de ele obedecer ao seu Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. E agora, Abraão diz: não, que me adianta tanta riqueza. Ele devia estar dizendo: gado eu já tenho, fazenda eu já tenho tudo, mas o que eu mais quero eu não tenho ainda. Eu quero te dizer que o que você mais quer, se for para a glória de Deus, Ele vai te dar. Eu creio. Se não for, você não vai receber. Porque Deus não quer perder você. Diga para seu irmão isso aí: Deus não quer perder você. Deus só vai te dar se você estiver pronto e apto, preparado para administrar. Deus não quer perder você. Mas vamos voltar aqui à questão da obediência, para nós já encerrarmos. Obedecer a Deus. A igreja bem edificada é a que é alicerçada na obediência. Obedecer a Jesus. Jesus disse: portanto, ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê, for batizado, será salvo. Quem não for batizado, já está condenado. Ou seja,
Jesus já deu uma ordem. Eu não encontro na Bíblia aonde Jesus diz assim: se você quiser, você prega o Evangelho. Não encontro. É aqui está no imperativo. Ele deu uma ordem. Portanto, ide, pregai o Evangelho a toda. Interessante é que existe um grupo aí que diz que alguém diz assim: fulano, vai pregar o Evangelho, vai lá. Ele disse: não, eu só vou se Deus mandar. Mas será que Deus não mandou aí? Deus já mandou. Acho que a pessoa foi que teve a dificuldade de obedecer. Aí ele fica procurando desculpa. Não, eu só vou se Deus mandar. Deus já mandou. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. E ele disse mais: e vós sereis os meus discípulos se fizerem o quê? O que vos mando. Então, não obedecer, deixa de fazer o que Jesus está mandando. A igreja bem alicerçada é a igreja que é alicerçada na obediência. Louvado seja Deus. Amém? Para concluirmos, obedecer primeiro o que eu falei aqui a Deus, obedecer a Jesus, e a ordem de Jesus é essa, uma das, né? Foi tantas ordens que Jesus deu, por exemplo, amar uns aos outros, né? É ordem de Jesus. E eu quero finalizar em Hebreus capítulo 13, no versículo 17. Bíblia está aí, a Bíblia dos irmãos. A carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 17. Olha aí, igreja, o que está escrito. Vai falar de obedecer. Diz assim a palavra: obedecei os vossos pastores, sujeitai-vos a ele, porque vela por as vossas almas, como aquele que há de dar conta delas, para que eu faça com alegria, e não gemendo, porque isso não vos será útil. Veja bem que aí está no plural, né? Que alguém está pregando por aí que não existe pastores, não. Que o único pastor é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o pastor do pastor, o sumo pastor. Mas a gente vai lá para Efésios, vai ver que Jesus fala, está lá no plural, pastores. E aqui também está no plural, obedecer pastores. Ou seja, homens que Deus coloca na igreja, à frente do rebanho. E a palavra pastor significa guia, aquele que aponta a direção. E por isso que nós recebemos esse nome tão lindo, tão maravilhoso, de ovelhas. Porque ovelha é um animal manso. A ovelha, a gente consegue pegar ela, abraçá-la, colocar até nos nossos ombros, não é verdade? Mas vai fazer isso com o boi, por exemplo. O boi não permite. A javista que ele tem em cada ponta é terrível. Vai fazer com o boi também não permite. E nós, homens de Deus, fomos convidados para pastorear a ovelha. E toda vez que a igreja não obedece o seu pastor, ela está levando a ele a uma situação dessa, de fazer a obra de Deus chorando e gemendo. E Deus não quer isso para os seus pastores. Amém, glória a Deus. Tome posse dessa manhã. Se você é verdadeiramente ovelha, uma das coisas que você tem que demonstrar é obedecendo o seu pastor. É obedecendo o seu pastor. Hoje os pastores estão passando por uma série de dificuldades. Uma das dificuldades é que as ovelhas não querem ser mais fixas, pastor Reginaldo. Talvez não aconteça isso lá com o senhor, não. Elas querem estar experimentando diversos pastos. Pula daqui, pula dali, cada tempo está em um lugar. E isso não é obediência, porque quando Deus te chama no ministério, te chama para você servir em um determinado lugar, é porque Ele tem um propósito, Ele quer que você seja bênção. Saia da sua terra e sedu uma bênção. E ninguém consegue ser bênção sendo rebelde. Por isso Deus não nos convidou para ser pastor de bode, Deus nos convidou para ser pastor de ovelha. Glória a Deus. É trabalhoso, é difícil, mas também é honroso. Vocês não podem imaginar como fica o coração de um pastor quando ele olha para um grupo de pessoas que já foram lavadas e remidas pelo sangue de Jesus e que tem um tal comportamento. Obediente, trabalhadores, trabalhadeiras, estão sempre dispostos
a renunciar, a abrir mão para obedecer primeiro a Deus, segundo o homem de Deus que é colocado à frente do rebanho. Amém. Queridos, eu finalizo aqui. Que Deus os abençoe e espero que esta palavra tenha atingido o objetivo. Eu creio que atingiu. Aleluia, glória a Deus, louvado seja. Bem forte para Jesus. Boa essa palavra, boa esta veio do céu para mim. Para mim também. Boa esta palavra, obediência. Amém. Irmãos, no colégio nós aprendemos A, B, C, D. Com Deus nós precisamos aprender obedecer. Aleluia. Bem, irmãos, louvado seja Deus. Vamos nos preparar para o grande banquete desta manhã. Deus abençoe grandemente o pastor Bartolomeu, que eu creio que vai voltar aqui em outras oportunidades, se assim a igreja quiser. Amém. Vai voltar aqui em outras oportunidades para nos abençoar. Amém? Irmãos, vamos nos preparar. Cadê as irmãs, as diaconisas, que a bacia, a água para os irmãos lavarem as mãos. Enquanto isso as irmãs cantam, Amém. Enquanto lavam a mão aqui, canta depois. Bora, irmãos.